dreams never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de exercício, da lista de exercício número 3. Obrigado por estar assistindo. Faz parte das nossas listas aí de exercício. Como eu falei para vocês, nós temos que treinar bastante. Até já tinha gravado essa aula aqui, mas confesso para vocês que deu um probleminha. Eu não verifiquei que estava aberto o microfone ali. Eu gravei uns 40 minutos de aula ali e não ficou sem áudio. Mas aí vai ser gravado pela segunda vez, vai ficar melhor até do que a primeira. Então, o que acontece aqui, pessoal? Analisando aqui a lista de exercícios, ela tem 9 exercícios. 9 exercícios relacionados à parte de deformação, foi o que a gente passou nosso último encontro, né? Vocês trabalharam ali na aula de recuperação do feriado da Páscoa. O que nós temos aqui, então? Nós temos, primeira coisa, que eu tava falando, né? Mas vocês não vão ver ali, mas na aula anterior ali, nós temos que sempre ler o enunciado do exercício. É muito importante essa lida do enunciado. E aqui, quanto mais tempo a gente perder aqui, melhor. Principalmente agora no início que nós estamos aprendendo, né, ou revisando aí essa parte aí de introdução, resistência e a própria resistência dos materiais. Nós precisamos saber sempre aonde a gente tem que ir, o que o exercício está pedindo. Então eu vou fazer essa leitura agora para vocês e eu vou estar dando dicas em relação à forma que se utiliza aí para avaliar as estruturas. Então, isso aqui é um exercício, né, didático, mas ele é válido para o nosso dia a dia aí, depois de formados, até para aplicação na análise de estruturas. É igualzinho, não tem nenhuma diferença, tá? O que a gente está vendo aqui? Ó? A primeira coisa que eu olho, eu vou olhar aqui a figura. Tá? E o que eu estou vendo nessa figura aqui? Uma treliça. E aí já me dá algumas informações essa treliça aqui, ó. Se eu pegar e dividir ela, se eu pegar essa treliça agora aqui e dividir ela ao meio, tudo que tem para cá é quase igual ou muito parecido com o que tem para cá. Então a gente chama isso aqui de simétrico. A gente pode colocar aqui que ela é simétrica. Certo? Ela é simétrica e a gente pode definir até a direção dessa simetria. Então, todas as forças que estiverem vindo nesse sentido aqui vertical, elas são iguais tanto para as reações em AA quanto para as reações em C. Então isso aí já nos dá uma baita de uma ajuda e também nos direciona para a conclusão do exercício. Então, é um detalhe aí que é muito importante ser avaliado nessa questão. Certo? O que eu vejo aqui também? Agora eu vou dar uma lida no que pede o exercício. Então, vamos ler. Para treliça de aço, E. Então, aqui ele já me falou aqui que o módulo de elasticidade, estamos falando ali, né? Que o módulo de elasticidade vai ser igual a 200 gigapascal. Então, isso aqui é uma informação muito importante. E aí eu coloquei no vídeo anterior ali, que eu não vou passar para vocês, né? Porque não teve áudio. Eu coloquei algumas informações, aí eu vou lembrando e eu vou falando para vocês, né? O que significa esse 200 gigapascal? Giga é igual a 10 da 9. Então isso aqui é importante a gente saber, né? É um prefixo, não é uma unidade. Desculpa. É igual a 10 da 9. 10 da 9. É igual a 10 da 9, né? E o Pascal, eu já tinha falado em outras aulas, a gente sempre vai retomar, eu prometi para vocês que a gente sempre vai fazer isso. P maiúsculo, A minúsculo, vai ser igual a Newton por metro quadrado. Então aqui algumas informações, tá? Importantes a gente ter esse domínio e esse entendimento. Então tudo isso aqui eu estou pegando, tudo que eu escrevi agora aqui, ó, eu estou pegando das informações que o
exercício está me passando. O que é Newton por metro quadrado? Força sobre área, que é tensão. Isso aqui é igual a tensão, que é força sobre área. O que a gente está falando em cargas axiais? Eu quero descobrir, né, se eu tenho aqui um perfil, né? Eu tenho um perfil. Eu vou cortar esse perfil aqui, vou fazer um corte aqui, certo? Fazer um corte aqui, a linha, digamos. Aí eu vou ver esse corte a linha, ele é um perfil aqui, digamos que seja retangular. A gente vai ver ali que ele vai dar área para nós também, né? Tô fazendo aqui o achurado aqui. Eu quero saber a resistência desse material e eu quero saber também o quanto ele deforma dado uma carga axial. Essa carga ela pode ser de tração, essa carga, ou ela pode ser uma carga de compressão. Ela pode ser uma carga de tração ou uma carga de compressão. A deformação ela vai ser positiva ou negativa, né? Ela ou vai aumentar ou vai diminuir. O material se comporta da mesma forma, tanto na compressão, aqui no nosso caso, né, quanto na tração. Agora eu volto, já depois de eu ter feito isso aqui mentalmente, ou eu posso até estar fazendo um mapa mental da forma que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Depois de eu ter feito isso, eu posso pegar e pensar dessa forma, olhar de novo a figura. O que eu estou vendo aqui? Uma carga. Vou pegar, vou deletar essa partezinha aqui. Eu estou vendo uma carga de 228 newtons colocados no ponto B. Isso aqui vai provocar uma divisão dessas cargas, né? Parte dessa força ela vai vir para cá e a outra parte ela vai vir para cá. Isso que a gente vai ver, certo? Ela vai se dividir. Só que eu preciso saber o que está acontecendo nessa área e o que está acontecendo nessa área. Lembrando que daqui até aqui tudo acontece igual aqui, ó. Se for tração, se for compressão, eu já estou vendo pelo sentido físico aqui, olhando, né? Quando eu empurro isso aqui para baixo, o que eu enxergo? Uma compressão aqui, ó. Uma compressão aqui. Isso aqui, quando eu empurro para baixo, ele vem para cá e tende a vir para cá, assim. Ele tende alguma coisa assim, ó. Essa barra, ó. Descer um pouquinho assim, ó. Tanto um lado quanto o outro aqui, assim, ó. Tende a descer um pouquinho. E aí vai tracionar. Aqui comprime, aqui traciona. Mas isso aqui a gente vê também na discretização do problema. Não precisamos se preocupar com isso agora. Mas nós já estamos pensando. Né, na resolução do problema. Então é muito importante isso. Que a gente consiga interagir com o exercício. Então tenho isso. Eu vou tirar por enquanto daqui. E aí vamos continuar aqui a labuta, tá? Outras coisas, eu olhando aqui a figura. Olhando a figura aqui que eu vejo. Aqui ela não tem resistência a esse tipo de apoio aqui, né? Não oferece resistência ao rolamento aqui, o giro. Então ele gira, então não tem resistência. Gira infinitamente. Ele vai ter resistência na direção X. Ele vai ter resistência nessa direção X, que eu posso chamar isso aqui de... Desculpa, na direção Y, que eu posso chamar de AY. Uma força Y, né? E vai ter resistência na direção X, que eu posso chamar aqui de AX. Só para convencionar aqui, tá? Eu posso chamar aqui de AX. E aqui, esses roletes aqui não oferecem resistência nas direções X. Então não vai oferecer resistência, ele não oferece, ele vai correr solto aqui, né? E não é hiperestático, nem a gente viu na aula passada lá. Só que ele não vai permitir movimento nessa direção aqui, ó. Então ele vai ter uma reação CY. Então tudo isso aqui, eu não comecei o exercício ainda, tá? Eu tô olhando o enunciado. Eu não fiz nada demais. Eu tô só lendo o que está escrito lá, que eu cheguei até aqui por enquanto, né? Eu cheguei até aqui, ó. Na leitura, para treliça de aço e tal, aqui. Já tirei essas informações. Já tirei essas informações aqui, ó, da minha cabeça, porque eu estou vendo aqui também essa partezinha, né? Cargas axiais, na direção axial. E eu já fiz algumas... Trabalhei já no diagrama do corpo livre, ó.
Já peguei, aqui tem outras medidas importantes, 4 metros, que é igual a 4, eu falei que era simétrico, tudo igual, né? E nessa direção Y. Continuando a leitura ali, o que a gente tem, né? A gente tem aqui informações referentes a que o carregamento é mostrado, né? Determine as deformações dos componentes AB e AD. Então, pessoal, aonde que eu vou calcular essa parte aqui? Eu vou calcular a parte DC? Eu vou calcular a parte BC? Não vou calcular. Ao menos que eu precisasse dessa informação para ter como dados de entrada para calcular aquilo que ele está pedindo para me calcular. Que é somente essa parte aqui, ó, o AB e o AD. É só isso aqui que eu tenho que me dedicar. E acredito, olhando pelo o projeto aqui, ó, que realmente sim, tá aqui, ó, a informação. Eu consigo trabalhar com essa informação aqui, ó. Porque o que está para esse lado é igual ao que está para esse aqui. Então, por isso é importante fazer toda essa avaliação aqui para que a gente não perca nenhuma informação. Outras informações aqui, né? Sabendo que suas áreas de seção transversal são, respectivamente, 2.400 mm² e 1.800 mm². E aí eu pergunto o que isso significa, né? Então ele já deu as áreas. Então já foi dado no exercício, a gente não precisa calcular aquele... se fosse uma área de uma peça cilíndrica, πd2/4. Se fosse uma área de uma peça retangular, base vezes altura, nós não precisamos calcular. Já foi dado e foi dado em milímetros². Aí tem um detalhe, eu estou trabalhando aqui posso estar trabalhando tudo com metros, né? E transformar depois tudo com metros no equacionamento, que eu vou mostrar mais na sequência. Só que um detalhe importante, quando eu passar milímetros² para metro², vai ser sempre dessa forma, assim, pessoal. Olha aqui, ó, milímetros², né? Milímetros² para metro². Então, sempre que a gente passar milímetros² para metro², a gente está passando do menor para o maior, a gente vai colocar vezes 10 na menos 6 metros². Né? Então, sempre quando nós estivermos fazendo essa transformação, digamos aqui, ele deu 2.400 milímetros², né? É 2.400 vezes 10 a menos 6 metros². Vai ser sempre dessa forma. Lembrem-se disso. Vai ser sempre... É só isso que a gente precisa saber. Se fosse ao contrário, né? Eu quero passar metro² para milímetro². Eu vou pegar, digamos, se fosse 2 metros². É 2 vezes 10 na 6 milímetros². Aí é o contrário, né? Mas aqui no nosso caso, a gente quer transformar tudo em metros. Nós temos que dividir metro por metro, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, né? Se está em metros ali, ou podia passar para 4.000 milímetros, 2.500 milímetros, tanto faz. Só estou dando uma dica aqui de transformação, né? Que se nós tivermos aqui os milímetros², que não foi dado aqui, 2.400 milímetros², nós vamos passar aqui para metro² vezes 10 na menos 6. Ok? Dito isso, eu vou apagar agora de novo aqui, para liberar um pouquinho mais de espaço. Ou já vamos, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, né, na segunda tela que eu coloquei aí para vocês. Eu vou apagar aqui essas informações. Isso aqui está gravado, né, no vídeo. Vocês têm acesso ali. Estou mostrando como é que grava. Opa! Estou apagando aqui só para limpar um pouquinho ele aqui. Depois a gente volta aqui. Vou deixar aqui ele apagou aqui porque ele está no HD, ele apaga. Então, seguindo aqui para a resolução do problema, né? Toda essa partezinha aqui, ó, toda essa partezinha aqui para cima é tudo fruto da interpretação do texto, para vocês verem como é importante ali a gente interpretar bem o texto ali que está no exercício. Eu vou aumentar aqui para a gente conseguir ver a figurinha ali, ó. Vou botar aqui 290, ver se vai ficar bom, 280, acho. Vou dar uma baixadinha aqui, ó. Para que a gente tenha visão ali completa ali na figurinha, ficou do lado, ó.
Eu vou continuar aqui. Então, pessoal, toda essa primeira parte aqui, toda essa primeira partezinha aqui, só da avaliação. Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente pegou essa figura que está aqui na tela, que está aparecendo aqui no cantinho direito de vocês, e a gente fez o diagrama do corpo livre aqui. Então, isso aqui é como se fosse o diagrama do corpo livre, e a gente está considerando, isso aqui é bem importante que vocês tenham esse discernimento, né? A gente está considerando a estrutura total aqui, essa estrutura aqui total, como um corpo sólido, um corpo rígido e sólido, né? Que depois a gente vai fazer individualmente para cada análise para cada peça da treliça. Aqui a gente considera ela como um corpo sólido, como se fosse algo, né, indivisível, ele na sua totalidade. E algumas informações que eu coloquei aquela hora ali para vocês ali no início, né? As reações em X, as reações em X e as reações em Y, né? As reações em X e as reações em Y, conforme estava ali na prática, né? No projeto. E aqui algumas coisas eu coloco também aqui a força que está agindo, que é os 228 kN, que eu explico para vocês depois como é que a gente desenvolve isso. A gente vai ter que saber agora essa força, como é que ela vai atuar para cá e como ela vai atuar para cá. Mas primeiro a gente vai achar as forças nas reações. Por que, professor, a gente acha primeiro as forças nas reações? Porque eu preciso dessas informações para que eu consiga colocar, completar, né, as variáveis que eu necessito ali para resolver o problema. Primeira coisa, né, lembrando que eu sempre tenho que fazer isso aqui, ó, eu não coloquei aqui propositalmente para completar aqui, ó. Eu não coloquei ali, né? Então, eu indico aqui que o sentido anti-horário é positivo e indico aqui que o sentido para cima é positivo. Então, são coisas que a gente faz e aqui a gente pega e faz aquele esqueminha lá, que o somatório dos momentos em torno de um ponto é igual a zero e o somatório das forças, né, numa direção igual a zero, que está em estática, né? Então, começando com o somatório dos momentos. Em que lugar que eu pego o somatório dos momentos? Aí que entra o conhecimento da mecânica e da estrutura da disciplina. Eu olho o meu desenho, estou olhando agora para ele como vocês estão olhando, tá? Estou olhando ele ali e estou tirando algumas conclusões, tá? Qual é o ponto que eu quero achar agora? As informações que eu quero achar é essa aqui, ó. Eu quero achar as forças aqui nesses pontos aqui, por quê? Porque aí eu tenho aqui a reação nessa área aqui, que é, vou até colocar aqui para a gente não esquecer, aqui é o ponto D, né? Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B aqui em cima, aqui, ó. Tá? Então eu quero achar a reação AD, para poder ver o que está acontecendo, né? A gente já viu preliminarmente ali que está sendo tracionado só pela física ali, né? E aqui eu quero achar o que está acontecendo aqui na estrutura B. Aí eu coloquei os dados aqui, né? Aqui são os dados foram dados lá no enunciado do problema. Dados, não, aqui é dados, tá? Os dados que foram dados lá, os gigapascal aqui, o módulo de elasticidade, a área da haste AB e a área da haste AD, tá aqui, ó. 2.400 mm² e 1.800 que a gente transforma para metro, que é vezes 10 na menos 6, quando a gente transforma para metros. Tô colocando de novo aqui para metros quadrados, tá? Não é metro linear, é área. Desculpa. Então aqui, ó, eu tenho aqui o somatório dos momentos. E aí que entra aquele discernimentinho lá, né? Aí que entra aquele discernimento. Então eu tenho que ter esse discernimento aqui de entender essa primeira parte. Aí, o que eu vou fazer? Eu faço o somatório dos momentos em torno de C? Não, porque aqui eu tenho a maior quantidade de incógnitas está aqui, ó, certo? A maior quantidade das incógnitas está aqui, e esse lado que eu quero achar. Então o que eu faço? Eu vou achar o ponto C aqui, ó. Eu vou achar o ponto C aqui, ó. Vou achar o ponto C para depois partir para a próxima. E aqui eu já mato, eu vou até apagar aqui, ó. Aqui eu já mato duas incógnitas, ó. Quando eu faço somatório dos momentos aqui nessa região aqui, ó. Que é o caso que eu fiz aqui, ó. Somatório dos momentos em A. Então tá aqui. E eu vou fazer isso. Então o somatório dos momentos em A é igual a zero. Aí aqui é 4, né? 4 metros e aqui é 4 metros. E aqui é a altura é 2.500 ou 2,5 metros. 2.500 milímetros ou 2,5 metros. Aqui eu vou deixar aqui metros. Tá bom? O que eu faço aqui?
Então, sentido horário, então esse CY aqui faz girar no sentido, o ponto A, essa força faz girar para cá, ó. Toda a estrutura. Vai girar a estrutura toda para cá. Né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vai girar essa estrutura toda para esse lado no sentido anti-horário, então é positivo. Sentido anti-horário. Então, CY vezes 8. A distância aqui, 4 mais 4 é 8. CY vezes essa distância até o ponto A aqui, ó. CY vezes 8. E aí, essa força aqui de 228 kN faz girar a estrutura para cá, ó. No sentido horário. Né? Vou pegar o reloginho lá, ó. O reloginho. Minutos e segundos, né? Sentido horário, sentido do relógio aqui, tá? Então faz girar no sentido horário. Sentido horário, então é negativo. Então, menos 228 vezes 4. Então, CY vezes 8, menos 228 vezes essa distância aqui, ó. 4, ó. Deixa eu circular a distância ali. Menos essa distância aqui, que é 4. Vezes, né? Essa distância aqui é 4. É igual a 0. Aí eu coloco ali, né? CY vai ser igual a 228 vezes 4. Positivo agora, né? Porque passou para o outro lado aqui da equação, né? Ele passa para o outro lado da equação. Dividido por 8. Né? Dividido por 8. CY igual a 114. Ok? Então já fiz a primeira parte. A segunda parte eu vou deletar aqui agora. Algumas informações. Só o modelinho aqui. Deixar mais claro aqui para a gente entender aqui. A parte que eu não vou usar aqui. A segunda parte, o que eu faço? Eu vou me dedicar agora ao somatório das forças em Y. Né? Vou me dedicar ao somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y igual a 0. Aí o que eu tenho nas direções Y? Eu tenho o AY positivo para cima, o 228 negativo para baixo e o CY positivo para cima. E vou equacionar, ó. AY mais CY, tá aqui, ó. AY mais CY menos 228. Então, menos 228 mais AY mais CY igual a 0. O valor de CY eu tenho. Tá aqui o valor de CY, só substituo aqui, ó. Só substituo aqui. Então, vai ficar menos 228 mais 114, que dá igual a 114. E aí que entra um detalhe, pessoal. Vocês viram que é o mesmo valor? É isso que eu ia conversar com vocês lá no início, ó. Então, quando acontece isso, quando a geometria é simétrica e eu só tenho uma força que está agindo, eu só tenho essa força aqui que está agindo aqui agora, ó. Tem só essa força aqui que está agindo, né? O que acontece? Se eu tenho uma força nessa direção aqui, ela vai, e aqui para esse lado é a mesma distância de um lado para o outro, ela vai se dividir em partes iguais. Ela vai se dividir em partes iguais, né? Porque ela está agindo bem no meio. Então 228 fica 114 aqui e 114 aqui nessa direção aqui, né? Na direção vertical. Tá aqui, ó. Foi o que a gente calculou e a gente achou. Por enquanto, nós não fizemos nada demais ali. A gente não tá na solução ainda. A gente está só vendo o enunciado, tratando os assuntos referentes a ele. Certo? Agora que a gente vai começar a solução. Então agora que vendo a solução, né? A gente parte aqui para a solução, essa partezinha de baixo, que é aquilo que a gente estava fazendo nas aulas passadas lá. O triângulozinho. Faz o triângulozinho. O que é esse triângulozinho aqui? Alguém pode perguntar, né? Eu vou pegar essa partezinha aqui que eu quero analisar. O que eu quero analisar? Por isso que é sempre interessante eu saber o que eu preciso, o que eu quero, né? O que está pedindo o problema aqui? Que eu resolva, que eu entenda qual que vai ser a deformação aqui da haste AB e da haste AD, né? AB e AD, certo? Então eu vou pegar esse triângulo aqui e vou desenhar ele de novo aqui, ó. Foi isso que eu fiz. E eu coloco algumas medidas nele. Coloco aqui a medida de 4, que tá lá, a altura 2,5. E o comprimento aqui é LAB, que é a distância daqui até aqui. Aqui seria o D aqui embaixo, né? Teria o comprimento AD, que é 4, eu já sei. Só está faltando eu descobrir o comprimento LB, que eu posso descobrir agora, isso aqui, né? Eu posso descobrir utilizando a hipotenusa ali, né? Então aqui está o LAB. Raiz de 4 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Então a raiz de 4 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, 4,717. Faça uma conta e vê se está correto, tá? É importante que vocês tenham essa intimidade aí com as contas.
E aí eu só pego só esse triângulo. Eu vou mostrar do jeito convencional de se fazer o exercício, tá? Vou mostrar do jeito convencional, que daqui a pouco assim é a forma que vocês sempre aprenderam. E eu vou mostrar um jeito mais fácil de resolver depois, tá? Mostrar um jeito mais dinâmico, mais fácil de resolver, que é o que a gente pode estar utilizando aqui na disciplina de resistências dos materiais, né? Que é um jeito mais dinâmico aí, né? Com mais entendimento do processo, da parte de resistência, né? Principalmente nessa manipulação do diagrama do corpo livre e a decomposição de forças. Então, continuando aqui, o que nós temos? O ponto A, então a gente vai trabalhar com pontos, lá na introdução à resistência dos materiais a gente viu lá que era o ponto, né? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, eu tenho um ponto. Com esse ponto aqui eu sei o que está acontecendo na estrutura, né? Eu sei que o diagrama dos nós ali, né? Quer dizer, a análise dos nós. Eu sei o que está acontecendo na estrutura. Digamos o ponto A aqui, ó. O ponto A, eu vou ter uma força, que eu já calculei, que é a força AY, que está aqui, né? Que é 114 kN, agindo nessa direção, certo? E eu tenho a força, que é isso que eu vou calcular, se essa aqui está para cá, né? Eu não posso ter uma força para lá puxando, né? Eu vou ter uma força que vai combater, porque ele está em estático, né? Vai combater e vai deixar ele estático, ou vai tentar deixar ele parado, né? Vai se dar uma intensidade igual até, tá? Que esse 114, só que ele está numa direção diferente. A decomposição dessa força vai me dar a informação. Eu tenho a força aqui nessa direção lá do triângulo, né? Vou colocar essa direção, não sei o ângulo ainda que ele possui. Vou fazer mais retinho aqui. Eu tenho essa força que eu chamo de força FAB, tá? Força que eu estou chamando aqui de FAB, nessa direção. E eu tenho mais uma coisinha aqui, né? Eu tenho mais uma coisinha aqui, que é uma força. Esse meio que se confunde ali, ó, se eu entro dentro dele ali. Eu tenho uma força aqui, que é a FAD. FAD. Tá? É decomposição de força, estou analisando o ponto aqui. Então esse aqui eu conheço. Esse aqui eu sei mais ou menos até a direção dele por causa disso aqui. E aqui também eu tenho uma força FAD aqui, tá? Até porque a força de reação lá que a gente tinha colocado era para esse lado aqui, né? Eu nem vou colocar ali porque eu nem calculei, tá? Mas a força AX era para cá, né? A força AX era para cá. Tá bom? Mas eu deixei dessa forma aqui até pra gente entender. Ela tá aqui, ó. Tá aqui o jeito que a gente colocou. Isso aqui gera um ângulo aqui, ó. Gera um ângulo aqui até pra gente conseguir fazer a decomposição, um ângulo θ ali. Então eu vou pegar esse FAD aqui e vou botar mais pra ponta ali, ó. Se eu pudesse... Tá, deixa assim. Ele tá junto ali, tá? Então aqui eu tenho θ, o ângulo que forma essa parada aqui. O que acontece aqui? Olhando, né? Como é que eu acho esse ângulo aqui? Já está aqui calculado, até está sendo mostrado ali, né? O ângulo é 32,01. Como eu falei para você, depois eu vou fazer aquela forma que a gente utilizou nos exercícios anteriores ali, que eu estou ensinando vocês a estar utilizando. Cada vez mais alunos estão migrando para aquele entendimento ali. Pelo menos eu tenho recebido o feedback de vocês. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui 114 kN nessa direção, que está lá. E aqui eu tenho calculado que a hipotenusa 4,717, 4 metros aqui. E o que eu vou fazer? De novo, ó, vou partir para o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y, começando por Y, né? Para esse ponto aqui, certo? Para esse ponto aqui, para achar essas direções. Aqui eu considerei, aqui vocês podem ver que está diferente daqui, né? Eu considerei aqui indo para cima. Considerei indo para cima. Posso considerar porque o equacionamento vai me dizer, né, se está indo para cima, se está tracionando ou se está comprimindo. Então não preciso me preocupar com isso, tá? Posso iniciar certo? Posso iniciar já certo, tá? Mas não tem problema, dessa forma aí também dá certo. Então somatório das forças em Y igual a zero. Tudo que está em Y eu boto no equacionamento. O que eu tenho em Y aqui? Primeiro vamos achar aqui o ângulo, né? Então, o ângulo, como é que a gente vê o ângulo? Eu vou tentar colocar aqui mais aqui embaixo, tá? Se eu tenho aqui uma medida, e aqui eu tenho outra medida, tá? E aqui eu quero saber
Eu até vou fechar esse triângulo aqui, ó. Vou procurar fechar o triângulo. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vai ficar bem explicadinho aqui, pessoal. Explicação máxima aqui, ó. É um triângulozinho normal, né? E aqui eu tenho o teto aqui, ó. Isso aqui a gente viu tá na aula passada, tá? Aqui eu tenho aqui eu tenho a distância de 2,5. Aqui eu tenho a distância de 4 metros e agora eu tenho a distância aqui de 4,714. Vou botar 4,7 aqui, tá? 4,7. Vou botar 714, já que tá ali, eu vou botar. Tá? Até assim, eu fazendo dessa forma, vocês vão ver que ainda vai ter um errozinho pequenininho ali, que na outra forma que eu vou ensinar para vocês fica mais certo ali, mais dentro daquilo que a gente está trabalhando, né? É mais certo ali daquilo que a gente está trabalhando, né? Então, o que eu tenho aqui? Fórmulas ali, né, do triângulo, né? Se eu quero saber esse ângulo aqui, eu posso fazer pela tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu posso fazer, né, tangente de θ igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Que aí seria 2,5, 4. Não esquecendo que na calculadora vocês tirem do radianos e botem em deg. Vocês têm que tirar do radianos e colocar em deg. Eu posso fazer pelo cosseno, cateto adjacente, que seria o 4 sobre a hipotenusa, que é 4,714. Ou fazer como eu fiz aqui, né? Vou fazer que nem que eu fiz aqui, que é o cateto oposto. Não, acho que eu fiz pelo adjacente, né? Não, eu fiz pelo cateto oposto aqui, tá aqui, ó. Que é o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou pegar o cateto oposto 2,5, tá aqui, ó. E a hipotenusa, que é 4,714, aqui, ó. Seno de θ, coloco lá a tangente, né? Desculpa, coloco lá o deg na calculadora, deixo aí selecionado o deg, coloco o seno desse valor aqui, ó. E eu vou ter esse valor aqui, 32,01. Pessoal, façam essa conta. Eu sei que é simples, tá? Daqui a pouco vocês acham que estão sabendo fazer. Não deixe de fazer só na hora da prova. Não adianta vocês ficar só olhando aqui, vocês têm que fazer esse cálculo aqui para não se passar na hora de calcular lá. Para não terem surpresas, tá? Então é basicamente isso aqui, está explicado essa partezinha. Então aqui eu achei 32,01. Aí eu coloco aqui, ó, tudo que está em Y. 114 positivo, mais, que aqui está para cima, né? Ah, um detalhe importante também nessa parte de triângulos, que eu vou desenhar de novo aqui, ó. Deixa eu desenhar bem bonitinho, bem bonitinho para vocês aqui. Eu tenho aqui, né? Ó. Vou fazer assim, deixa eu voltar, vou fazer, opa, já pegou já ali, não. Deixa eu fazer de novo aqui, para não dar zero. Aqui, ó, tá? Aqui não, deixa eu deletar aqui. Eu já tinha feito aqui. Ficou bonito aquilo lá, hein? Eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim e vou subir aqui, ó. Tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o ângulo θ aqui, né? Que eu tinha colocado lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Vou pegar aqui a canetinha. Eu tenho aqui para baixo nessa projeção, se aqui for F, tá? Se aqui for F, eu tenho aqui para baixo, vou botar o teto aqui, ó. Ele tá junto com F. Vou botar o teto aqui, depois eu arrasto para lá. Tá, aqui tá o θ, né? O que eu tenho aqui embaixo? F, quando no sentido horário, aqui se eu deito, a projeção é para baixo aqui, ó. A projeção vem nesse sentido aqui, ó. Vem nesse sentido aqui, ó. Projeção em relação ao ângulo que eu tô olhando, que seria o θ. Eu vou botar aqui F cosseno de θ. Essa aqui é a decomposição nessa direção aqui do ângulo. Se for ao contrário do ângulo, se for para cá a projeção, ó, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui agora. Eu vou colocar a projeção para esse lado aqui, ó. Eu quero lá para a direção Y, né? Vai ser F seno de θ. Certo? Isso aqui vai ser F seno de θ, essa projeção aqui para esse lado. Então, para cá, para a direção do ângulo, sentido horário, onde está o lado do ângulo aqui, né? Quando eu olhar o lado do ângulo, essa força que está aqui, ó, ela vai se decompor como F cosseno de θ.
quando é na direção oposta do ângulo, no sentido anti-horário ali no caso, né? Até esse sentido aqui vocês, claro, nesse exemplo sim, tá? Mas digamos, eu tenho um ângulo aqui, professor, é sentido anti-horário. Não, se eu tiver um ângulo aqui, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês não ficar no vácuo aí. Digamos a mesma coisa aqui, eu vou fazer o mesmo desenho, tá? Tá sempre relacionado à direção do ângulo do que propriamente dito aquilo ali que eu falei para vocês, tá? Aqui a projeção aqui, ó, a projeção aqui, se o ângulo for aqui é cosseno, mas se o ângulo for aqui agora, ó, deixa eu fazer completinho ali, eu não posso parar aqui, ó. Vou fazer um negocinho assim, eu vou fazer um ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de alfa aqui, ó, tá? Chamei esse ângulo de alfa. Aqui vai ser o F cosseno de θ, aqui for F, né? Se aqui for F, aqui vai ser o F cosseno de θ. Vai ser aqui, ó, né? Ó, vai ser aqui o F cosseno de θ, ó. O cosseno de alfa, no caso, né? Tá relacionado com a direção ao ângulo. Quando é na mesma pra direção do ângulo, é cosseno. A direção oposta do ângulo, onde não está o ângulo, é seno. Certo? Qualquer coisa, vocês... se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem no fórum lá. Não esqueçam de utilizar o fórum. Acho que ficou bem explicadinho isso aqui também. Então ali, 114 positivo, mais FAB, né? FAB, seno de 32,1, porque eu estou direcionando para o Y aqui, ó. Eu estou direcionando aqui para o Y agora. Esse FAB aqui, ó. FAB, seno, né? O ângulo é 32,01 aqui. E aqui é o outro ângulo. Claro que qual que é a diferença desse ângulo para esse ângulo? É 90 menos esse aqui, tá? Mas tá aqui, seno de 32,01 igual a zero. E aí isolando aqui o FAB, né? Eu vou dizer que o FAB vai ser igual a 114 dividido pelo seno. Aqui é menos, né? Porque ele passa para o outro lado, aqui ele era positivo. 114 dividido pelo seno de 32,01. Não consegui colocar ali. Deu um erro ali. Deixa eu colocar de novo aqui. Não esquecendo, né, de deixar sempre a calculadora no DEG ali, né? Então FB vai ser igual a menos 114, passa para o outro lado, né? Dividido pelo seno de 32,01 deu menos 215,10. Aí vocês vão dizer, professor, está comprimindo então? Sim, né? Porque nessa direção, não nessa aqui que eu escolhi aqui antes, tá? Vou até deletar aqui agora. Não nessa aqui que eu escolhi antes, mas nessa aqui que a gente estava trabalhando, que foi que a gente utilizou. Se a gente for até o final com as mesmas características, a mesma configuração, né, das forças, na realidade ele não está para cá, ele está para baixo, ó. Por isso que deu negativo, então está comprimindo o ponto A. O ponto A está sendo comprimido, então toda a extensão aqui dessa viga está sendo comprimida. Então ela está sofrendo compressão, por isso que é negativo, menos 215,10. Eu poderia ter colocado 215,10 compressão. Poderia ter feito dessa forma também, tá? Então, continuando aqui, pessoal, então a gente achou esse menos 215,10 kN, força de compressão em cima da estrutura AB, né? Agora a gente faz a mesma coisa, só que para a direção X. Então, somatório das forças em X igual a zero. Sendo o somatório das forças em X igual a zero, eu tenho aqui agora, né? Eu tenho aqui, ó, FAD, nessa direção aqui, ó, FAD, nessa direção, positivo, né? Aí eu faço aquele FAB cosseno de 32, porque é na direção do ângulo, né? FAB cosseno de 32,01, tá aqui, ó, mais positivo, ele tá para a direita, né? Ele é para a direita aqui, ele é positivo. E para cima aqui ele é positivo. Eu já tinha convencionado isso lá no início do nosso exercício. Posso fazer diferente, professor? Pode fazer. Mas muito cuidado. Geralmente a gente utiliza para cima. Eu vou para cima positivo, vou para baixo negativo, vou para a esquerda negativo, para a direita positivo. Sentido anti-horário de movimentação de uma rotação positivo, sentido horário negativo. Até pela regra da mão direita aqui. Ok? Então eu vou pegar aqui o FAB cosseno de 32,01 igual a zero, né? FAD mais FAB são as duas forças que eu tenho aqui na direção.
as três forças que eu tenho aqui na direção, que é o FAD, as duas forças, o FAD e o FAB, igual a zero. O FAB aqui era negativo, passou para o outro lado, né? Aqui passou para o outro lado negativo, tá aqui, ó. Só que ele é negativo ali no nosso cálculo, né? Então, menos com menos dá mais, FAD 182 kN. Tá certo a direção que a gente está adotando, então ele está fazendo aqui uma tração. Ele está tracionando o ponto A, nesse ponto de vista, ele está tracionando todos os pontos que estão contidos dentro da estrutura AD. Então aqui eu achei as duas forças aqui, tá? Agora, conforme prometido, eu vou abrir agora o quadro branco aqui e eu vou mostrar para vocês a forma mais fácil de realizar esse cálculo, que é a fórmula dinâmica que eu passei para vocês antes lá. Então, mesma coisa agora aqui, pessoal. Vou pegar um lapisinho aqui e vou fazer o triângulozinho, tá? Vamos partir do triângulozinho lá. Então, vou fazer um triângulo para cá, fazer bem grande aqui, ó. Bem grandão aqui pra gente olhar bem ele, né? Vou pegar a borrachinha aqui só para o cantinho aqui, só para não ficar assim. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a medida, aquela que a gente achou, né? 4,717. Então, vou colocar aqui 4,717. 4,717. Esse 4, aí que está o detalhe agora. Esse 4,717, aí eu vou colocar aqui, ó, a força, as direções das forças aqui nesse triângulo, né? Para fechar aqui a soma vetorial, né? Se eu tenho um vetor vindo para cá, eu vou ter outro vetor vindo para cá e esse aqui vindo para cá, tá? Aqui é o fechamento das forças vetoriais. Acho que até o contrário que eu vou apagar aqui. Se ele vem para cá, para fechar aqui o balanço, né? Ele vai vir para cá assim. Se ficar feio eu faço de novo ali, tá? Então, somatório de vetores aqui para cá e para cá, né? Para fechar aqui vai dar igual a zero. É a estática, né? Ele tá parado aqui. O que acontece se eu pegar o 4,717 aqui? Se eu pegar o 4,717, até essa força aqui para baixo, né? Se eu pegar o 4,717, ele vai estar para FAB, né? A direção da força AB aqui, ó. Então, essa medida de 4 metros e 717, ele está na direção da força AB. Mesmo vale para aquela força lá que a gente tinha, que era FAD. FAD está para a direção 4 metros, né? O tamanho aqui. A direção da força FAD está para essa geometria aqui de 4 metros. E aqui a direção da força 114 kN. É para baixo aqui, né? Não importa aqui a direção, tá? Só estou colocando aqui. 114 kN está para comprimento de 2,5 metros. Certo? Então eu vou usar essa regra aqui para poder fazer aquele cálculo. E olhem como é muito mais fácil, pessoal. Olhem como é muito mais fácil. Eu posso botar tanto a unidade de comprimento em cima quanto embaixo, tá? Mas eu vou fazer o contrário aqui, ó, hoje. Vou botar aqui a FAB, força B, dividido por 4,717. E aí nesse momento que vocês vão falar, pô, por que os professores nunca nos ensinaram assim? Né? Assim fica muito mais fácil de resolver os problemas, pessoal. Fica mais dinâmico. Vai ser igual, olha aqui, eu pego a força FAB, divido por 4,717 e segue a mesma relação aqui, ó. Eu vou pegar agora, vou botar a força aqui em cima, né, que é 114. Como ela é uma força que é para baixo, eu posso, é negativo, né? E eu boto 2,5 aqui, ó. Aqui que eu quero descobrir, né? Essa força aqui que a gente quer descobrir. Vou botar aqui com uma coisinha diferente. Essa força aqui que eu vou descobrir agora. Então vamos botar aqui, ó, FAB. Vai ser igual a
pode botar aqui negativo, né? 114 dividido por 2,5 vezes 4,117. 4,617. Que é igual a 215 quilonewtons. Olha que bacana, pessoal. Olha só a rapidez que a gente acha, né? Claro que aqui eu estou explicando bem para vocês de novo, né? Mas aqui é bem dinâmico. Eu poderia pegar, faço o diagrama do corpo livre aqui, né? Com os triângulozinhos aqui. Faço esse diagrama aqui do corpo livre e já começo a jogar esses valores aqui, ó. 4,7, faço. Então já achei ali F a B, né? Eu vou até copiar para cá, ó. Deixa eu copiar aqui. Vou copiar para lá, ó. Opa, não deu certo. Deixa eu pegar aqui. Vamos deixar ali, ó. Não ficou bom. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu vou deletar aqui. Tentar fazer um jacaré aqui. Isso. Vou pegar só essa partezinha aqui, vou botar aqui. O que é a natureza, pessoal? Olha o que é a natureza aqui, ó. Viu o que é a natureza? E aqui vamos deletar aqui, ó. Vamos deletar esse trem. Ok? Então já achei o FAB. Ah, professor, agora para achar aquele outro lá, o FAD. O FAD está aqui, ó. O FAD está aqui, tá para 4 metros, né? Foi isso que a gente tinha colocado. A mesma coisa, ó. Olha só que bacana, ó. F. Até vou colocar mais para cima aqui, ó. F. AD. FAD sobre 4. Força sobre unidade de comprimento vai ser igual a... Posso pegar o mesmo valor aqui, ó, 114, boto a força em cima, continuo, né? Se eu botei a força em cima do lado esquerdo, boto a força em cima do lado direito, dividido por 2,5. Certo? Aí eu coloco aqui que o FAD vai ser igual a 114 dividido por 2,5 vezes 4. Aí eu boto aqui que o FAD vai ser igual a 182,4 kilonewtons. (182,4 kilonewtons). Então aqui eu já achei o FAB e eu vou copiar para lá, ó. Fazer um grauzinho aqui, ó. Tá ali, né? De uma forma muito mais dinâmica da forma que a gente fez ali com ângulos e tudo mais. Aí vocês vão perguntar, professor, como é que fica ali se é positivo, se é negativo, né? Aqui, pessoal, mesma análise que a gente fez antes, né? A mesma análise, ó. Se eu tiver o ponto aqui, se aqui eu tiver o ponto A aqui, né? Se aqui for o ponto A, eu tinha uma força aqui, né? Estava comprimindo aqui, ó. Então eu já sabia que era compressão. Então aqui eu posso botar 215, como eu estou marcando aqui, eu posso botar 215 kN compressão. Está comprimindo, né? É importante que eu saiba isso. Está comprimindo. Por quê? Porque a força vem aqui de cima, né? Lembra lá que a força está vindo aqui de cima? Ela está comprimindo essa parte, que nem está comprimindo essa aqui, ó. Essa aqui está sendo comprimida aqui, ó. Né? Está sendo comprimida. E aqui, como essa força vem para cá, ó, ela faz isso aqui, ó. Esticar um pouquinho mais, né? Então está tracionando. Nesse caso aí precisa ter essa percepção. Vocês precisam ter essa noção aí dessa parte física aí. Certo? Agora aqui voltando, né? Então aqui a gente já achou as duas forças de forma muito mais dinâmica, muito mais rápida. Agora nós vamos usar essas forças ali no equacionamento para achar as deformações.
tanto na haste AB quanto na haste AD. Então, voltando lá na solução, tá aqui, tá. Então, aqui, essa aqui é a fórmula da deformação, ó. Essa aqui é a fórmula da deformação que está lá na nossa apresentação também, tá? Quando a gente falou lá sobre deformações. Então, deslocamento de deformação para o membro B. Agora que nós vamos responder as duas deformações. Então, aqui eu tenho deslocamento, né? Deslocamento, ou delta AB, que é a força AB, que eu calculei lá. Força AB, compressão, tá? Compressão vai encolher, o valor que eu achar vai ser menos do que o valor original. E tração, o valor que eu achar vai ser mais que o valor original. Então, o que eu tenho aqui? FAB vezes LAB sobre EAB, né? Então, E é o módulo da elasticidade, a área dada, que a gente já fez a transformação aqui para vezes 10 a menos 6, que eu mostrei lá no início do vídeo, né? Então, eu vou ter que FAB vezes LAB, então, menos 215 vezes 10 na 3. É assim que eu vou colocar na minha calculadora, né? Porque isso aqui é um prefixo. Ou colocaria 215.000, 215 mil, né? Isso aqui é o prefixo lá, que é o K, que de quilo, né? Então, menos 215 vezes 10 na 3, força B, vezes o comprimento LAB, que a gente calculou naquela hipotenusa, que é 4,717, dividido pelos gigapascal, que é Newton por metro quadrado. Então, eu transformo tudo em metro, né? Então, 200 vezes 10 dá 9 gigapascal, 200 vezes 10 dá 9 pascal. Então, esse 10 dá 9 é do pascal lá, que eu expliquei no início do vídeo. Vezes 2.400 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, né? Então, metros quadrados, que eu expliquei no início do vídeo lá, que milímetros para metros, né? É daquela forma que a gente acha. Então, até vou colocar aqui de novo, tá? Para ficar juntinho aqui da explicação. Então, os 200 gigapascal, é a mesma coisa que eu falar, que é 200 vezes 10 dá 9, 200 vezes 10 dá 9 Newton por metro quadrado. Tá? Aqui eu só peguei o pascal e abri ele, que é a força sobre a área. E aqui o giga eu transformei em vezes 10 dá 9, tá? E esse aqui que é o metros, né? Era 2.400 milímetros quadrados. Foi o que ele indicou lá para nós no exercício, né? Ele já nos deu a área da seção AB, a área da seção AB foi dado, né? É igual a 2.400 vezes 10 dá menos 6. Vezes 10 dá menos 6 metros quadrados. Correto? Então é dessa forma que a gente realiza os cálculos, né? Que a gente faz essas transformações. Eu vou colocar só as unidades aqui para vocês entenderem, ó. Delta AB. Vou colocar só as unidades aqui para vocês verem como fecha, que vai dar deslocamento aqui em unidade de medida. Força, Newton, que eu coloquei ali, 215 Newton, 215 vezes 10 na 3, né? 215 mil newtons, vezes 4,717 a metros, dividido, estou colocando só as unidades aqui para a gente comparar, gigapascal, né? É 200 vezes 10 dá 9 pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Vezes o deslocamento AB, que é em metros quadrados. A área AB, que é a área AB aqui, né, que é em metros quadrados. Vezes metros quadrados. Olha o que acontece aqui. Eu corto metro quadrado com metro quadrado, corto Newton com Newton, sobra o metro, que é a unidade de deslocamento que a gente quer, que a gente está buscando. Só para mostrar para vocês aí o equacionamento, né? Isso aqui a gente já mostrou na apresentação anterior, mas aqui fica bem completinho aí essa explicação. Continuando aqui então, né? Então, achamos aqui, vimos que as unidades estão ok. Fazendo essa conta, eu espero que vocês façam na calculadora para não ser uma surpresa para vocês. Usa a parte exponencial, né? ESP na 9, ESP no menos 6. Né? Façam essa conta, é importante que vocês façam. Achei aqui menos 2,11 vezes 10
na menos 3 metros. O que isso significa? Isso aqui é um prefixo, é milímetros, né? Então eu posso já colocar aqui menos 2,11 milímetros. Então, do tamanho original, que era aqueles 4,717, a haste AB encolhe 2,11 milímetros. E eu vou fazer isso igualmente para haste AD, deslocamento. Então, vai ser o FAD, eu vou apagar aqui, tá? Vai ser igual ao FAD vezes o comprimento de AD, dividido pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo para os dois, vezes a área AD. Então, o que eu obtive ali? 182,4 vezes 10 na 3, força AD, vezes 4, tá? Então, vezes 4, que é o comprimento LAD, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a 9, vezes 1.800 metros, vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Achei o valor positivo de 2,026 metros vezes 10 a menos 3, que é 2,03 ou 2,02 ou 03 milímetros. Então foi mais uma informação ali. Eu consegui achar os dois deslocamentos. Então, pessoal, fizemos uma revisão completa. Eu faço bem completinha mesmo ali. Demorou, o vídeo deu mais ou menos 1 hora ali para um exercício. Esse exercício aí a gente resolver em 10 minutos, 10 minutos ali para quem está aprendendo, né? Mas como a gente vai passando passo a passo, vai fazendo todos os detalhes, vai mostrando uma forma de resolver. Ah, professor, vai ser difícil esse exercício, né, professor? Demorasse 1 hora para resolver, imagina nós. Não, na realidade é o contrário. Eu fiz eles de várias formas e olhando tópico a tópico o que a gente poderia. Que nem o início lá, né? Eu fiz ele dessa forma aqui, calculando aquela forma mais, né, com ângulo, e fiz também da forma fazendo pelo rebatimento ali dos triângulos, né? Que é uma forma mais dinâmica. Então é uma forma de resolver o exercício ensinando, totalmente diferente da forma que vocês vão estar trabalhando com o exercício. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido mais um pouquinho dessa disciplina que é muito importante aí para a área profissional de vocês e para continuar dentro da engenharia, né, para avançar dentro de outras disciplinas, para poder pegar mais informações, né? Então, muito obrigado por ter assistido essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, espero que se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, alguma coisa, por favor me informem, né? Nós vamos ter as lives agora de noite também, nós vamos continuar a tirar dúvidas e resolver exercícios, tá? Eu prefiro que vocês tentem, que a live seja mais voltada a vocês tentar fazer os exercícios e eu também estar solucionando junto com vocês. Então, vamos para frente, tá? Tudo vai dar certo. Obrigado por tudo e até a próxima videoaula.